notícias, debates e bem-estar. Com a apresentação da jornalista Liliane Costa. Programa Jornada Feliz. Muito boa tarde a você, querido ouvinte da Rádio Restauração e Vida. Você que nos acompanha todas as tardes de sábado. Está começando o seu programa, o nosso programa Jornada Feliz. Um programa de notícias, de debates, de bem-estar, de fé e da Palavra de Deus. Eu sou Liliane Costa e estarei com você até às 15 horas e 30 minutos. E agora nós já vamos anunciar para vocês os principais destaques. Nós vamos ter hoje Hora da Notícia, Hora do Bate-Papo, Momento da Palavra e Momento de Oração. Vamos começar então com a Hora da Notícia. E hoje você vai saber as principais atualizações sobre o coronavírus no mundo. É isso mesmo, o Brasil chega a 91 mil casos e 6 mil mortes por coronavírus. Detalhes sobre essa informação você confere daqui a pouco. Vamos falar também sobre as últimas aprovações em medicamentos para tratamento do coronavírus e as vacinas em fases de testes. Número de curados da Covid-19 chega a 1 milhão de pessoas no mundo. Líder do grupo Voz da Verdade é detectado com Covid-19. Nós vamos falar para vocês daqui a pouco, sobre o vocalista do Voz da Verdade. É um grupo evangélico que trabalha aí com louvores há muito tempo, muito reconhecido no meio gospel. Como está o estado de saúde dele? Política. A LESP, Câmara dos Deputados de São Paulo, aprova projeto que reduz salário de deputados. Economia de quase 320 milhões. Em Sobrenatural, você vai conhecer também a história do garotinho de 7 anos que durante 7 noites consecutivas sonhou com Jesus esmagando o coronavírus. Nós contamos essa história para você daqui a pouco, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então fique comigo, porque daqui a pouco a gente já volta com a Hora da Notícia, juntamente com o meu amigo Pierre Magalhães, jornalista, que vai estar comentando com a gente. E nós vamos passar então para aquele momento que você aguarda de reflexão, pensamento da tarde. Já segunda, queridão. A próxima para mim é explosão. Infelizmente não tem como. Você jamais está abandonado, absolutamente. O Pai não abandona ninguém. Ele veste de plumas multicoloridas as pequeninas aves e enfeita de beleza e perfume as flores, e não deixa morrer de fome nem os insetos, nem os pequenos vermes. Esteja certo, não cai um fio de sua cabeça sem que Ele o permita. Confie no Pai, você jamais está abandonado. É isso aí, pessoal. Quando você levantou, às vezes, momentos de crise, de dificuldades, na nossa vida, muitas pessoas, às vezes, começam a pensar que estão abandonadas. Ah, será que Deus ele está ouvindo as minhas orações? Por que será que algumas coisas não têm dado certo? Mas eu gostaria de lembrar você que Deus ele está no controle de todas as coisas e não cai um fio do seu cabelo sem que seja da permissão de Deus. Então, apenas pense positivo, tenha fé, porque toda fase difícil na nossa vida, o bom é saber que não é para sempre. Você não está abandonado, o Pai, pode ter certeza, Ele te ama. Repare nos pequenos sinais que a vida lhe dá, os sinais da natureza, os sinais para com a sua família, amigos, e você vai perceber que você é muito amado. Bom, pessoal, e antes de partir para a Hora da Notícia, eu quero anunciar para vocês que nós vamos trazer na Hora do Bate-Papo. O assunto é muito sério. Na Hora do Bate-Papo, nós vamos conversar com o Edson, que ele é mais conhecido como Edinho. Ele é presidente da Associação do Câncer do Triângulo Mineiro. E você vai saber mais sobre a história dessa associação, dessa instituição, os trabalhos que ela tem realizado não só em Uberlândia, mas em todo o Triângulo Mineiro. E você vai saber também como você pode ajudar. E eu pergunto para você, você sabia que existem estatísticas do Ministério da Saúde que apontam que só no estado de Minas Gerais há a previsão de que cerca de 70 mil pessoas venham sofrer com essa doença em 2020? Então você pode ajudar e você vai saber como daqui a pouco na Hora do Bate-Papo. Então vamos lá com Hora da Notícia. Hora da Notícia. Os destaques da semana. Vem chegando Hora da Notícia na sua tarde de sábado. Esse programa que tem o compromisso de informar a verdade, de falar a realidade
mas de trazer também aquilo de positivo que está acontecendo no mundo. Essa é a nossa diferença. Está chegando aqui o jornalista Pierre Magalhães. Boa tarde, Pierre. Tem muitas notícias para comentar essa semana? Boa tarde, Liliane. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Restauração e Vida, do programa Jornada Feliz. Bom, Liliane, a gente está com algumas informações importantes a serem faladas aqui. Deixa eu pegar minha cola, porque os 33 anos chegou, gente. E acaba que a gente, né, não consegue lembrar de tudo como era antes. Só um minutinho, vamos lá. Bom, eu começo então. Sim. Brasil chega a 91 mil casos e 6 mil mortes por coronavírus. É isso mesmo, gente. O país registrou 428 novos óbitos nessa sexta-feira, segundo o Ministério da Saúde. E o Brasil registrou também 428 novas mortes e 6.200 novos casos confirmados do coronavírus nas últimas 24 horas. Agora o país tem ao todo 6.329 óbitos e 91.589 casos de infecção por coronavírus. Estão falando, inclusive, Pierre, que na última quinta-feira o Brasil havia ultrapassado a China em número de pessoas infectadas, não é isso? No número de mortos, né? Pessoas infectadas, número de mortes. O Brasil hoje passou a ser a 10ª nação com o maior número de mortes por coronavírus, por Covid-19, melhor dizendo, no mundo. Né? E hoje, sendo esse 10º no ranking mundial, os Estados Unidos ainda são o local onde há mais casos, com mais de 1 milhão registrados, né? Seguido pela Espanha, com mais de 213 mil infectados. Né? Na China, nós temos 83.958 casos confirmados até agora. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que monitora a pandemia. Né? O Brasil já tinha passado a China, né? Onde o vírus surgiu em número total de mortes na terça-feira, quando ultrapassou aí o total de 5.017 mortes por Covid-19. Né? E, Liliane, a informação aqui do Uberlândia também não é nada boa, viu? Os números em Uberlândia têm crescido também, infelizmente, né? São 155 casos confirmados e 10 óbitos confirmados. São aí 3.951 casos confirmados. Quer ver? Casos suspeitos, né, Pierre? Casos suspeitos, isso mesmo. Deixa eu só pegar o boletim atualizado aqui. Bom, pessoal, continuando falando aqui sobre... Não, mas nós temos um boletim atualizado que ele traz a informação de ontem. Pode continuar que eu vou dar uma olhada aqui. Então, continuando, falando sobre a situação de Uberlândia ante o coronavírus, né? Tem aí 3.951 casos que são casos suspeitos. O que são os casos suspeitos? São os casos em que as pessoas apresentam sintomas, mas ainda não passaram pelo exame de coronavírus, que pode detectar ou afirmar que a pessoa realmente está com coronavírus, né? Ou às vezes estão aguardando o resultado dos exames. Mas, assim, a cidade está no alerta, porque essa semana liberou-se parte do comércio que está acontecendo aqui na cidade de Uberlândia de uma forma revezada. Mas é necessário que todo mundo faça a sua parte e continue aí fazendo o uso das máscaras. Lembrando que a higienização é muito importante também, higienização das mãos, né? Então, evite de colocar a mão no nariz, mão na boca, o contato humano. No momento, o que é recomendado, inclusive, pelo Ministério Público, é que se mantenha uma distância de 2 metros das pessoas, né? Se você está na fila de uma lotérica, se você está na igreja, se você está no comércio, é a recomendação. Vamos todos nós fazer a nossa parte, que logo, logo tudo isso vai passar, né, Pierre? É isso mesmo, né? Então, só confirmando os dados, então é isso mesmo, são 3.951 casos suspeitos, 10 óbitos confirmados e 155 casos confirmados. Não teve nenhuma alteração no número de óbitos confirmados e nem em casos suspeitos. Nós tivemos de ontem para hoje aí um aumento de 40%. Então, sim, a gente está com o acompanhamento aí. E como o Liliane disse, pessoal, é muito importante mesmo prestar atenção aí na questão das evitar as aglomerações, porque tem mais pessoas circulando na rua, a gente pode observar isso inclusive no dia a dia. Então, assim,
esse vírus ele é altamente contagioso. Então, se possível, pessoal, mais uma vez, fique em casa. E quando for necessário sair, faça os devidos cuidados aí para que o dano seja minimizado. Pierre, agora conta para nós, tem notícia boa chegando a respeito do Covid? Graças a Deus, temos notícias muito boas. Olha só, os Estados Unidos aprovam o antiviral Remdesivir, obrigado. Meu Deus do céu, eu sou um trava-língua danado. Contra o coronavírus, né? A administração lá da FDA, equivalente à Anvisa dos Estados Unidos, aprovou na tarde desta sexta-feira o uso do antiviral Remdesivir para o combate da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Apesar de não se apresentar como uma solução para a cura da doença, o remédio poderá servir para diminuir o tempo de internação de 15 para 11 dias, o que por si só já é um benefício tanto. E quanto ao uso do fármaco, ou seja, do remédio aqui no Brasil, a Anvisa emitiu uma nota avisando que está em contato com a Gilead, que é a produtora do medicamento, para acompanhar a evolução dos estudos em andamento. A agência ainda informou que, caso a eficácia se comprove, poder garantir acesso rápido ao medicamento, apesar dele não ter registro no Brasil. Ou seja, a Anvisa se comprometeu aí, assim que comprovada a eficácia, de olho, né? Isso. Vai fazer a regularização do medicamento aqui no Brasil para que seja permitida a venda dele aqui e tão logo a população tenha acesso a ele, Liliane. E tem mais notícia boa, pessoal. Com relação, por exemplo, ao avanço dos estudos do coronavírus, hoje estão já sendo executados, já começaram os testes de vacinas em humanos. Isso representa um grande avanço. Ao todo, 6 vacinas estão sendo testadas no mundo. 2 nos Estados Unidos da América, 3 na China, 1 no Reino Unido. E ontem teve uma informação também de que a Alemanha vai começar testes. E para nós, assim, para você que está em casa, você internauta, você ouvinte entender como isso é uma notícia boa, existem outros vírus no mundo, por exemplo, o Ebola, que foi algo muito grave que atingiu principalmente a África. A vacina do Ebola, para ela ser confeccionada e todo o processo de pesquisa dela, levou-se ao longo aí de 16 anos. Né? Então, assim, os países estão muito unidos e, de fato, está caminhando muito rápido para que muito em breve nós tenhamos uma vacina definitiva para o coronavírus. Aqui no Brasil os testes também estão acontecendo, né? Só que no Brasil os testes ainda estão sendo feitos em animais. Agora, há uma boa notícia também com relação ao número de curados do Covid-19 no mundo inteiro, que já chega a 1 milhão de pessoas. Então, os Estados Unidos, né, apesar de ter lá o maior número de pessoas infectadas, também está liderando a lista e hoje tem mais de 150 mil pessoas recuperadas nos Estados Unidos. O número de pessoas recuperadas da doença alcançou então 1 milhão. E a estatística faz parte do levantamento realizado pela Universidade lá dos Estados Unidos, né? E hoje, então, a gente pode dizer que há uma esperança. No segunda colocação vem aí a Alemanha com 127 mil curados. E o Brasil, atualmente, ele está aparecendo na lista também como número de pessoas que foram curadas, só que ele está na 9ª posição da lista, né, com 35,9 mil curados, um número que consta aí na última atualização que foi divulgada pela pasta. Agora, tem pessoal do meio gospel, que essa semana, inclusive, a internet estava noticiando, inclusive um cantor muito famoso, o meio gospel, pessoal que já escuta louvores há muito tempo, conhece, né, o grupo Voz da Verdade, que ele é dirigido ali pelo pastor Carlos Alberto Moisés, né? Voz da Verdade, que tem hinos maravilhosos. Eu vou falar para vocês, há uns anos atrás eu tinha muitos DVDs do Voz da Verdade, inclusive a Lília Moisés, nossa, que voz linda. E essa semana o pastor Carlos Alberto Moisés, que ele é líder do Voz da Verdade, ele deixou o hospital juntamente com a sua esposa Liliane Moisés. Né, os dois se recuperaram da doença. Conta detalhes para nós como que foi essa recuperação aí do grupo do líder do Voz da Verdade, o pastor Carlos Alberto e a esposa dele, Pierre. Pois é, Liliane, graças a Deus. Você gosta do Voz da Verdade, Pierre? Olha, eu confesso para você que eu não ouço tanto assim, né? Que apesar de já estar numa caminhada com Jesus já faz um bom tempo, eu sempre parti mais pro lado pop, da música, e acabou que eu deixei de ouvir muito
Voz da Verdade, mas o pessoal, assim, sempre que eu ouço, eu me sinto muito abençoado. E estou muito feliz com a notícia da recuperação do pastor Carlos Alberto Moisés e da pastora Liliane Moisés, que acabaram de sair do hospital curados do Covid-19, graças ao sangue poderoso do nosso Senhor Jesus, né? Essa é a nota de agradecimento aí do Samuel, que é um dos líderes aí, que é um dos músicos do Voz da Verdade, e que completa ainda, que queria agradecer com muito carinho e amor a todos os médicos do Hospital Brasil, que foram fantásticos e foram realmente heróis. Que Deus os proteja de todo o mal todos os dias. Muito obrigado. E a postagem também destacou o apoio dos fãs e amigos, né, que intercederam pelos pastores, né, que sem dúvida pararam para orar por eles aí, e segue a nota. É claro que não posso deixar de ser grato a vocês, meus queridos admiradores da banda e Ministério Voz da Verdade, pelas orações, que foram a nossa fortaleza para esses dias tão difíceis. Muitíssimo obrigado. E como sempre digo, prevalecemos, concluiu a nota. Então, assim, eles foram curados, Liliane, saíram do hospital agora recentemente, com a graça de Deus, e tem um testemunho aí para poder contar, mais um testemunho da intervenção de Deus sobre a vida deles para contar. Foram curados do Covid-19. Enfrentaram, né, a batalha, que não é fácil, Pierre. Inclusive dizem que um dos momentos mais tristes de quem está enfrentando o Covid-19 é que os pacientes, durante o tratamento, eles ficam no isolamento. Então, aquele período do isolamento, que eles se deparam apenas com o pessoal da enfermagem, e é um momento também que algumas pessoas são entubadas, ele é um momento muito solitário e muito triste. Então, nossa, que testemunho maravilhoso, nós não poderíamos deixar de falar aqui no nosso programa, né, que tem uma temática cristã. Sabemos que temos muitos seguidores aí que conhecem o Grupo Voz da Verdade, dessa vitória aí do reino, desses grandes vocalistas, né, que tem uma história aí no meio cristão, terem se recuperado do Covid-19, com a bênção de Deus. Sim. Agora, como nós sempre comentamos aqui no nosso programa sobre política, Pierre, aconteceu essa semana, mais especificadamente na última quinta-feira, uma notícia que a gente pode dizer que talvez possa virar tendência no meio político. Nós esperamos, né? Porque os resultados, a gente acredita, vai ser muito positivo. A ALESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou um projeto quinta-feira que reduz os salários dos deputados, né? O valor economizado com essa mudança seria de cerca de 320 milhões de reais, que serão destinados ao combate do coronavírus aqui no Brasil. Então, eles aprovaram na última quinta-feira o projeto de redução dos gastos na casa, e as medidas valem a partir já da sexta-feira, que foi ontem, dia 1º. A proposta sofreu algumas alterações, pouco mais de uma semana, e reduziu em cerca de 30% o salário dos parlamentares, em 40% a verba mensal, também destinada a gastos do mandato, e em até 20% os salários e benefícios de cargos comissionados de forma escalonada. Sabe o que eu fico pensando, Pierre, analisando? Porque foi uma Assembleia Legislativa que fez essa redução, né, a Assembleia de São Paulo. E com a redução de 30% dos salários, economizou-se aí 320 milhões. São tantas assembleias, tantas câmaras municipais que o nosso Brasil tem, e essa conta já foi altíssima na economia. Sabe o que eu fico pensando? Se essa moda pega e as pessoas começam a ser mais solidárias, no sentido de trabalhar por essa redução aí, né, junto aos nossos políticos, quanto dinheiro não vai gerar para esse momento tão emblemático, né, e difícil que o país está enfrentando, que é o combate ao Covid-19. Para pensar na conta, Pierre. Liana, é um negócio assustador. Aqui nós estamos falando de uma Assembleia Legislativa. Nós temos aí mais 26, contando com o Distrito Federal. E fora as câmaras municipais. São mais de 5 mil câmaras municipais, tendo em vista que o Brasil tem mais de 5.500 cidades. Então, obviamente, mais de 5.500 câmaras legislativas. E isso nós estamos falando só de um poder legislativo. Agora vamos estender um pouquinho mais para o poder judiciário. Né? Vamos estender um pouquinho mais para o poder executivo. Então, assim, se for parar para pensar, Liliane, isso aqui é só a pontinha do iceberg, porque, assim, é muita coisa. E uma lapada só, uma economia só, 320 milhões de reais.
Agora realiza se as outras casas, se os outros poderes não tomam essa iniciativa. Né? Como poderia ser melhor destinado o nosso dinheiro? Como poderia ser melhor destinado a nossa riqueza? Então, se for parar para pensar, Liliane, o Brasil é um país que tem dinheiro? Tem. O Brasil é um país rico? É. Nós acabamos de ver aqui. Porque a lei também prevê, inclusive, corte de 20% no vale-refeição, suspensão da licença de licença-prêmio, de pagamento da licença-prêmio em dinheiro. Olha só para você ver. Eu sou servidor público, gente, há 11 anos. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu tenho que tirar, ou eu tenho que tirar as férias-prêmio, ou então eu posso usar para benefício, para bater em benefício como IPTU, etc. Mas em dinheiro eu nunca recebi. Então, assim, além do repasse de 80%, além de 80% do fundo de repasse de despesas da Assembleia, há uma conta especial vinculada ao Tesouro e da revisão para enxugar contratos, né? Ou seja, no caso e além disso, no caso dos salários dos funcionários comissionados, a redução incidirá apenas sobre aquele que recebe acima do teto do INSS, que é de R$ 6.101,06. Ou seja, olha só, até o salário dos comissionados, grandão, não estou falando de servidor efetivo não, mas comissionado que ganha bem, que ganha acima desse teto, vai ter o salário cortado também. Né? E os funcionários que ganham entre R$ 6.101,06 a R$ 10.450 terão uma alíquota redutora de 10%. E aqueles que receberem acima desse valor de R$ 10.450 passarão a receber 20% a menos. Lembrando, mais uma vez, que os servidores concursados não terão nenhum tipo de corte no salário, né? Medida que só seria possível com a aprovação de mudanças na legislação no Congresso Nacional. Né? Então, assim, já é um passo, Liliane, muito grande que foi dado lá em São Paulo. E São Paulo, em situações de crise, historicamente, costuma tomar a dianteira do país em certas situações, né? Então, se a gente for pegar na história, a Revolução Constitucionalista de 32 contra Getúlio Vargas, São Paulo literalmente entrou em guerra, entrou em beligerância contra o restante do país. Obviamente perdeu, obviamente foi derrotado belicamente, mas moralmente saiu vencedor, porque em seguida teve a mudança da Constituição, né? No mesmo ano. Então, da mesma forma, São Paulo tem que tomar a frente aí. Não é uma manobra do governador João Dória para falar assim, mas é um movimento eleitoreiro. Não, é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ou seja, não tem nada a ver com João Dória, ou seja, é uma iniciativa boa, é uma iniciativa dos deputados, né? Dos próprios deputados que se sensibilizaram com a situação do Estado, que é o recordista hoje em dia no número de casos no país, e que estão aí tentando ajudar de uma forma, né, Liliane? E assim, Pierre, nós não podemos deixar de parabenizar os deputados, né, lá da Câmara da Assembleia Legislativa de São Paulo, e a gente torce para que essa moda realmente pegue no Brasil, porque eu acho que é até uma questão solidária, de uma administração melhor dos recursos, porque para a gente entender, é como a casa da gente, né? Então, se você está na sua casa e de repente você começa a passar por um grande aperto financeiro, você tem que reaver algumas despesas, cortar algumas, para conseguir se equilibrar novamente. Então, assim, a gente imagina se todas as câmaras, legislativo, né, executivas, assembleias, tomassem essa atitude. Então, assim, iam ser milhões e milhões destinados ao Covid-19, fora que o cidadão comum, ele de alguma forma, vamos dizer assim, já está sendo afetado. Tem uns comerciantes que eles tiveram o seu lucro reduzido, alguns, inclusive informais, estão dependendo daquele auxílio emergencial do governo, né? As pessoas, em nome de contribuir com o isolamento social, o distanciamento, elas estão pagando sim um preço financeiro. Então, por que não as nossas autoridades também repensarem nessa questão dos gastos públicos e começar a dar o exemplo, né, Pierre? Isso, Liliane. Só dar um testemunho bem breve aqui. Eu até pedi para essa minha amiga dar um testemunho para a gente aqui na rádio, só que ela está muito abalada, né? Ela não conseguiu, né, falar sobre isso, que ela já até caiu em prantos. Ela perdeu o emprego por conta especificamente da Covid-19. Da crise financeira, né, que foi gerada. Da crise financeira.
ela me relatando a situação ontem, né, dizendo, olha gente, perdi o serviço e tal, eu estava dependendo, eu moro sozinha, eu preciso de trabalhar, eu não tenho outra fonte de renda, eu não tenho como me sustentar sem trabalhar. Eu não recebi o auxílio emergencial porque eu estava trabalhando. Aí agora se viu sem emprego, se viu sem perspectiva. Então, sim, para você ver que a situação está grave, né? Nós estamos, Liane, com 86% dos leitos ocupados de UTI, com todas as comorbidades aí, seja Covid, seja outras questões. Então, sim, logo, se o negócio aumentar, nós vamos ter aí o aumento, né? Nós vamos ter aí o colapso do sistema de saúde. E para reverter isso é necessário o quê? Verba, é necessário grana. Então, especificamente aqui, Câmara Municipal de Uberlândia, Prefeitura Municipal de Uberlândia, dá uma olhadinha nesse exemplo aí, né? Vai que, né? Toca nos senhores vereadores aí, toca aí na Prefeitura. Semana passada a gente estava aqui com o vereador Thiago, que é um amigo pessoal que eu tenho. Eu não pude estar aqui, infelizmente, mas aí, ó, já dá uma olhadinha já, ó. Alguns assessores que eu tenho certeza que estão ouvindo a gente, leve essa ideia lá para a Câmara. Por que não? Né, Liliane? É bem-vinda, né, essa ideia. Vamos todo mundo fazer a nossa parte. Gente, mas agora, ainda continuando falando sobre a Covid-19, mas agora a gente vai falar sobre uma boa notícia. Nos Estados Unidos, um caso repercutiu nas redes sociais essa semana. Um menino de 7 anos teve uma visão em sonhos com o coronavírus e ele viu Jesus lutando contra o coronavírus durante 7 dias seguidos. Ele teve sonhos relacionados a isso, e no sonho um leão e um cordeiro o esmagavam. O leão e o cordeiro representando Jesus. Um cristão americano, né, o pai dele, contou aos noticiários lá Gospel Charisma News que o seu filho de 7 anos teve sonhos consecutivos durante 7 dias, nos quais ele descreve uma luta entre o coronavírus e Jesus, que aparecia como um leão e um cordeiro ao mesmo tempo no sonho. O pai disse: hoje, enquanto eu estava dando aulas online, ouvi meu filho de 7 anos dizer à minha esposa: mãe, acredito que o coronavírus terminará em 30 de abril, conta o homem. Ele disse que a esposa respondeu positivamente à criança. Isso seria incrível, querido, disse Derhad Land, que perguntou ao menino: o que fez você pensar nessa data? Deus me disse, respondeu a criança, que teve sonhos de 14 a 20 de abril. O homem disse que quando terminou a aula, ele e a sua esposa pediram ao filho que explicasse como ele ouviu isso do Senhor. Ele então disse: bem, Deus me deu um sonho ontem à noite. No sonho eu vi uma enorme planta verde que tinha uma coroa na sua cabeça e estava apertando o mundo. Quanto mais apertava o mundo, mais mãos ou tentáculos crescia. Do nada, um leão que tinha o corpo de um cordeiro apareceu e destruiu a planta e a rasgou em pedaços. Então apareceu uma data no meu sonho. Isso terminará em 30 de abril. E o sonho acabou, descreveu o menino. Eu fiquei encantado, diz o homem, né, o pai da criança. Primeiro de tudo, meu filho não ouviu nenhuma conversa sobre uma data ligada ao fim do coronavírus. Nem minha esposa, nem eu conversamos sobre o encontro final. Além disso, meu filho não sabia que o corona significa coroa. Embora ele não soubesse disso, meu filho associou a planta verde coroada que estava sufocando o mundo a ser o coronavírus, disse. O homem, né, o pai, identificado como Will Ford, disse acreditar que Deus quer levantar aí um exército de crianças guerreiras em oração no meio dessa crise. Ele disse ainda que o papel dos pais é estimulá-los nesse ato. Que notícia boa, né? E assim, gente, a gente sabe que as crianças, nós acreditamos, né? As crianças são puras, inocentes, conseguem ver muitas coisas. Eu, particularmente, eu acredito muito em sonhos, porque eu já tive muitos sonhos, assim, uma experiência pessoal que de fato aconteceram, né? Inclusive experiências que eu tive com Deus. E que bom que se cumpra esses sonhos, né, Pierre? A gente torce para que em nome de Jesus se cumpra. Foi muito forte a descrição. Exatamente, assim, muito, muito claro e cristalino, né? Assim, até porque o menino assim, não sabia, cara. Tipo assim, corona é um termo em latim que, tipo assim, para a língua inglesa ainda é mais complicado de entender, né? E na verdade ele viu ali uma coroa e viu ali Jesus, né, através da figura do cordeiro de um leão, que é o que a Bíblia representa. O leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, né? Exatamente. Muito interessante mesmo. De fato, e assim, eu creio, de verdade.
porque Deus fala com as crianças. Né? E quantos estão orando também nesse sentido, né? As igrejas, né? Todo mundo se orando o povo de Deus, clamando, né, Pierre? Então, uma imagem nas redes sociais correndo aí, né, assim, o rádio, uma das pouquíssimas desvantagens é que não tem como a gente mostrar a imagem, porque uma criança num sertão do Brasil orando, gente, chorando, sabe, pedindo, clamando a Deus, clamando a Deus aí para que o corona se encerre no país. Olha isso, Viviane. Bom, é isso aí, gente. E daqui a pouco a gente vai ter a hora do bate-papo, finalizando aqui a hora da notícia. Mas antes eu queria falar de uma outra notícia que assim, circulou nas redes sociais. Eu estava até vindo aqui pro programa, eu comentei com o Pierre, né? Assim, porque a gente acompanha grupos de notícias no WhatsApp. E assim, a gente ainda não tem confirmações, mas na última quinta-feira aconteceu um tremor acompanhado de um estrondo lá em alguma parte do bairro Piquis. Então, vários moradores fizeram relato nas redes sociais, no Facebook, por WhatsApp, falando que as casas começaram a tremer e saíram para a rua e se depararam com os vizinhos também assustados no meio da rua. Então, assim, a gente ainda não tem confirmações sobre essa notícia, mas através do Facebook muitas pessoas fizeram esse relato, inclusive moradores. E algumas pessoas, inclusive, falando, é a Bíblia que está se cumprindo, né, Pierre? Realmente, teve esse relato aí, na região do bairro Piquez ali. Poderia ter se associado aos dutos lá da Petrobras também, que fica próximo. Muito próximo. Tem que averiguar, né? Só que esses tremores, Guilherme, não foram sentidos só lá no Piquis, né? Alguns moradores do Tocantins afirmaram que também sentiram. Exatamente. Então, assim, Uberlândia não é uma cidade assim, que tem uma movimentação de terra com facilidade, tudo. Assim, a região do Piquis é uma região um pouco mais alta, né? Então, assim, é um mistério, assim, o que está acontecendo, né? Mas eu vou dizer uma coisa, eu também sou da linha de que Deus está É estranho, né, Pierre? É que não costuma acontecer isso, não, né? Aqui não tem como acontecer, porque se fosse ali na região do Tocantins, Guarani, poderia falar, a pedreira que fica atrás do Guarani explodiu lá e tremeu a terra. Beleza, faz todo sentido. Agora, na região do Piquis, não. Né? Então é isso, Liliane. Bom, é isso aí, finalizando então a hora da notícia. Gente, e já está aqui nos nossos estúdios o Edson, que ele é mais conhecido também como Edinho, que ele é presidente da Associação do Câncer do Triângulo Mineiro. E você vai conhecer daqui a pouco mais sobre essa história dessa instituição, né, os trabalhos que têm sido feitos aqui na cidade de Uberlândia e como você pode ajudar. Então fique com a gente, daqui a pouco a gente vem com a hora do bate-papo. Você vai saber mais sobre a Associação do Câncer, como você pode ajudar, e você pode também fazer suas perguntas. Você pode ligar no 3216-3202 e também deixar o seu pedido de oração, porque daqui a pouco nós vamos entrar também com o momento da palavra. E antes do momento da palavra, nós vamos anunciar para vocês aqui em primeira mão as lives que vão ter no final de semana dos cantores gospel. É isso mesmo, né? As lives viraram mania na internet, principalmente no YouTube. E tem live hoje de cantor gospel, tem Aline Barros, tem Eixla semana que vem. E a gente vai dar os detalhes para vocês. Então pega papel, caneta e fique com a gente.